Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oasis Be. Hoje a gente vai falar um pouco sobre por que os hotéis de luxo custam o que custam. Então, além dos serviços, além dos prédios icônicos, a gente vai contar um pouquinho das histórias de hotéis que realmente, assim, você hospedando-se lá, você vai estar vivendo a história. Eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nesse episódio especial que a gente fica brincando que é o nosso rolê aleatório, mas a gente vai explicar muito bem sobre essas amenidades de luxo, né, que faz a hotelaria de luxo tão encantadora quanto a gente ama, não é? Então, gente, esse nosso episódio de hoje a gente quer mostrar de uma maneira mais clara, porque muita gente questiona, né? Mas por que que o hotel de luxo custa tão alto? É só pelo nome mesmo? Mas acho que existe uma estrutura tão grande por trás, né? Funcionários. Acho que a primeira coisa, acho que a coisa, não a primeira coisa, mas acho que o mais marcante é a quantidade de funcionários que existe num hotel de luxo para cada hóspede, né? A gente está falando, tem hotéis que tem um rateio aí de, às vezes, dois funcionários por hóspedes. E Ou quando mais, né, ou também. mais, Ou né. mais, exato. Se a gente vai nesses hotéis que tem apenas 7 quartos, né, e tem um aparato de staff de 60 pessoas por trás, aí você rateia muito maior. Exato, e além do rateio ser maior, também tem a questão do treinamento, né, então assim, eh, o staff, né, ou seja, os colaboradores, os funcionários que atendem aos hóspedes desse tipo de hotelaria, muitos deles têm que ser bilíngue ou trilíngue, daí por diante, né, então tem que ser pessoas que são muito bem treinadas, né, tem um grau, assim, de educação, de conversa até mesmo com o hóspede, né, de interação com o hóspede, então assim, o treinamento tem que estar em dia, né, tem que estar em dia para que o atendimento atinja esse grau de excelência. É, a gente fala muito de antecipação, né, na hotelaria de luxo. O que eu acho muito bacana é que as pessoas eles identificam no café da manhã, que a gente ainda vai falar um pouco, mas, por exemplo, os funcionários eles já sabem: "Ah, você tomou um café da manhã", por exemplo, eles sabem. Eu lembro exatamente de um hotel em que eu fui, que eu pedia chocolate quente. No dia seguinte, quando a gente sentou à mesa, o mesmo garçom, ele perguntou para a menina que estava do meu lado, estava comigo: "A senhora vai querer o café como ontem?" "Sim." "O senhor quer chocolate quente como ontem?" Então, esse tipo de treinamento de memorizar o que o cliente gosta, ele é muito específico, né. Outra coisa também é chamar pelo nome, né, então além de antecipar as suas necessidades, ou seja, conhecer bem o seu cliente, você tem que, ter esse tratamento você tem não, mas assim, a maioria deles tem esse tratamento mais pessoal, então vai te receber te chamando pelo nome, vai falar: "Bom dia, senhor Fernando, como foi o seu passeio ontem para tal lugar?", porque a pessoa já vai saber que você fez esse passeio no dia anterior. Então assim, todos esses detalhes faz com que o cliente se sinta mais em casa, que ele se sinta mais relaxado, digamos assim, Acolhido, né. acolhido, isso, naquele lugar. Então eu acho isso muito bacana. É, a hotelaria de luxo, ela tá cada vez mais puxando para você se sentir em casa quando você está fora de casa, Exatamente. né. E aproveitando também outra coisa que compõe o preço aí, são os prédios, né, os edifícios até, literalmente o prédio que os hotéis ficam. A gente vai contar um pouquinho mais para frente sobre as histórias de alguns deles, mas vários desses hotéis ocupam prédios históricos, prédios que tiveram, que têm um valor, assim, uma importância para aquela cidade onde ele está situado, então, tudo isso também compõe esse preço, porque A vários desses. manutenção, né, disso daí, Exato, exato. você gerir um prédio histórico de 1900, né, Ou antes, né, ou até, antes, exato, né, em termos de encanamento, a parte elétrica, para você poder estar sempre em dia, porque a gente sabe, né, quanto mais antiga uma construção, mais suscetível a problemas ela exato. é. E também até o gasto com a arquitetura e com reformas também acaba sendo muito maior, porque vários desses prédios são prédios que são patrimônios, do destino, então, assim, você não pode mudar o tamanho, você não pode quebrar uma parede que está lá há 800 anos, sabe. Então, esses detalhes também acabam gerando um trabalho extra que, consequentemente, é um custo a mais também, né. Eu queria só voltar no assunto de funcionários, que eu acho que é interessante a gente lembrar sobre questão não só de treinamento, mas de tempo de casa, não é? A gente tem hoje trabalha com uma hotelaria em que várias pessoas ali, os funcionários, eles estão há anos no hotel. Um É, tem exemplo baixa rotatividade. exato, baixa rotatividade. Enquanto num hotel
nós não de luxo, mas num hotel mais custo-benefício, você tem ali uma troca de funcionários muito grande, uma não personalização, simplesmente fazendo o básico. Na hotelaria de luxo, você tem o oposto a isso. Você tem aquela necessidade de manter a mesma equipe. Um exemplo disso é o Hotel Las Ventanas, que é um hotel que ele é super conhecido por, acho que mais de 80% do staff está lá há mais de 10 anos. Uhum, é o Rosewood Las Ventanas ao Paraíso, que fica no México, em Los Cabos, só para Barra situar aqui, Califórnia, gente. Barra é. A gente, desculpa, a gente começa a falar de algumas marcas, mas a gente tem que situar. E um outro exemplo bem bacana é o Ritz de Londres, que quando eu conversei com o GM deles, O o, GM é o General Manager, ou seja, a pessoa encarregada é o rei do hotel, é o vai. rei do hotel. Ele estava me contando que o maleteiro, ele estava lá há mais de 20 anos, quer dizer, mais de 20 anos, Não, mais, eu acho que era mais tempo, eu lembro acho que dessa era história. quase 30 anos, e o filho dele cresceu vendo o pai, e hoje o filho dele trabalha como concierge no hotel. Então, é de uma forma que a hotelaria de luxo, ela não só envolve o hóspede, como envolve também o funcionário, E uma né? familiarização entre os dois, né? Porque, por exemplo, os hóspedes frequentes desse hotel, eles vão chegar lá, já vão conhecer o maleteiro e já vão entrar e já vão ter conhecido o filho dele, que hoje é concierge desde pequeno. Então, é isso, né? Você vai criando vínculos cada vez mais fortes com os hotéis. E São bons agora salários, né, que eles pagam justamente para não ter alta rotatividade, né? Porque treinar exato. funcionário custa caro, É, com né? certeza. Ainda mais no E luxo, nos detalhes, como você tem que falar, de como que você tem que servir, de como você tem que cumprimentar, que você tem que estar presente, mas ao mesmo tempo você não pode estar ali do lado, né, enchendo o aquela saco, saco, assim. exato. É uma linha muito tênue, né, entre você ter um atendimento de excelência, quanto você ser uma pessoa inconveniente, né, então. Exatamente. E aí, aproveitando que, ó, gente, vou poder contar uma coisa hoje pra vocês, o Nando fez pão de queijo, ele é mineiro, ele fez o real original lá de Minas e trouxe pra mim hoje de café da manhã. Obrigada, Nando. Nada. Então, vamos entrar nesse assunto de café da manhã, né, que eu sei que é um Vamos. assunto que o Nando gosta e faz Amo, parte aí gente, da eu amo. composição do preço de um hotel de luxo. Super. E tem alguns cafés da manhã que, óbvio, a gente tem, né, aquela classificação de café da manhã continental, americano. Na hotelaria de luxo, você só tem o café da manhã. E são cafés da manhã maravilhosos, né? Eu estive recentemente no Mandarim Oriental de Knightsbridge, eu fiquei impressionado com a área, do tamanho do café da manhã, né? Tudo feito na hora, o croissant é feito em loco, o pão au chocolat, os pães também, né? Tudo que compõe aquela coisa, né? Um do café da manhã que eu acho que um dos mais memoráveis que eu já tive foi o do Belmont Mount Nelson, na Cidade Na do Cidade Cabo. do Cabo. A Rede Belmont, gente, a Rede Belmont tem uns cafés da manhã, são impressionantes. O do Copacabana Palace eu já tomei lá. Você já foi do Copacabana Palace, café da Não, manhã? mas eu voltando aqui um pouquinho, você falou do Mount Nelson, né, que é o hotel da Belmont em Cape Town. Ele foi um dos meus cafés da manhã mais marcantes, sabe por quê? Porque na época que eu fui pra lá, eu tinha acabado de descobrir minha doença celíaca e foi o primeiro hotel que eu vi Ah, foi lá literalmente que… um departamento Uhum. completo de café da manhã sem glúten. Eu quase chorei de emoção, É. foi Mas maravilhoso. eu não classifico como café da manhã, eu já classifico como brunch. Tinha Porque tudo, né, tem um tem pouco de tudo. E tudo. tem o espumante da Belmont, que Começa com uma mimosa ali. aí eu já vou no espumante, não, espumante 100%, né, já passei da fase de colocar suco de laranja no espumante. Mas o café da manhã, e aí a gente também tem que entender, óbvio, a variedade do café da manhã, a sazonalidade dos produtos, e aí quando a gente entra em alguns países como, né, a gente vai falar de Londres, se a gente for falar de Lucerna, que a gente vai falar do Mandarim Oriental de Lucerna, você imagina, você está tomando café da manhã em pleno fevereiro. Na Suíça não tem nenhuma fruta No meio do fresca, no inverno, meio do exato. inverno local, eles têm que trazer isso de fora. E aí você entra você chega no café da manhã e você tem melão, você tem banana, melancia, mamão, Frutas tropicais várias em frutas pleno tropicais inverno frescas. europeu. Exatamente, né. No Japão, por exemplo, as frutas no Japão são incríveis. Acho que eu nunca comi frutas tão doces quanto no Japão. E você tem ali à disposição, e no Japão é caríssimo a fruta, né. Melão, eu fui no supermercado comprar uma melancia pequena, só para ver o preço de uma melancia pequena, era coisa de R$ 50, E R$ 60. como você cortou essa melancia no quarto do hotel depois? Não, não comprei não. Tava lá disponível para mim no café da manhã. E aí você vai no Mandarim Oriental, que aliás é um lindo hotel, até mesmo no Aman, que são incríveis, e você vê a disponibilidade de frutas que estão ali,
né, servidas já cortadas e umas frutas maravilhosas. Então isso compõe muito o preço. A gente não para pensar que essas frutas vieram de algum lugar. Nós que somos brasileiros, que a gente tem frutas aqui maravilhosas o ano inteiro, a gente nunca para pensar: "Poxa, como que tem uma manga tão doce aqui no inverno da Suíça?". É, Aí realmente tem todo um trabalho por trás de trazer essa manga de outro da Tailândia. continente, exato, e aí Eles assim trazem por da diante. Tailândia Tem e muitas coisas chega. que vêm do Brasil também, que vão do Brasil para lá, né. Exato, eu lembro que o do Brasil eles compram muito abacaxi e água de coco, que eles Uhum. trazem do Brasil, aí eu lembro que a manga vinha da Tailândia, e aí ele falou uns outros produtos lá, mas é isso, você tem que trazer de fora para você compor um café da manhã de alto padrão. Aí quando você tá, por exemplo, na Tailândia, óbvio que aí é algo que a gente acho que já falou no primeiro episódio, a relação de valor por quarto e metro quadrado entre um país e um outro, né. Aí quando você tá falando de uma diária de 1.000 euros na Europa, se a gente tá falando de um quarto de 30 metros quadrados, na Tailândia uma diária de 1.000 euros você pega uma vila, né, dependendo em Bali, tem o Alila, que em Sou Uluwatu, louca para conhecer esse hotel. ele é muito lindo, né. Ele é Gente, muito tem lindo. uma rede que chama Alila, ele é da Hyatt, e os quartos são quartos de 120, 130 metros quadrados, com piscina privativa, e fica em Bali, no alto É aquela da praia, vista tem para o aquela mar vista no mar, exato. maravilhosa. E aí, quando você vê na composição do preço, porque realmente, Bali você tem um lugar, você tem espaço. Aí quando você fala de Costa Amalfitana, que é tudo muito pequeno, que é tudo muito próximo, que não tem espaço, realmente os quartos são pequenos. Então tem essa composição também do preço, né, do espaço que você está ocupando. E aí, óbvio, se você quer pegar uma suíte de 50 metros quadrados, de 60 metros quadrados na Europa, onde o espaço é mais restrito, realmente aí o valor vai encarecendo, né. Então a Exatamente. gente tem também isso na composição do preço, né, o espaço do quarto que você está ocupando. A gente já falou então sobre o staff, a gente falou sobre o café da manhã, sobre os prédios históricos e também temos que falar das amenidades, né. Então, assim, aquele Amo. famoso shampoozinho, condicionador que deixam no banheiro do seu hotel, né, isso daí tá cada vez, mudando mais, né, porque atualmente já muitos hotéis já não têm mais o pequenininho, porque é um gasto de plástico, enfim, é mais uma questão de sustentabilidade, então eles já estão deixando uns vidros maiores, com umas marcas incríveis. Como E é no caso, fala do Burj Al Arab, que eu fiquei impressionado que você me falou do Burj Al Arab. o Burj Al Arab, que é aquele hotel que parece uma vela, assim, né, lá em Dubai, é o ícone de Dubai. Gente, ele é um hotel da marca Jumeirah. É impressionante, os amenities deles são todos da Hermès e eles deixam um perfume tamanho real, assim, a versão menor, né, não é o de 100 ml, se não me engano 50, mas eles deixam ali um perfume da Hermès para você levar para sua casa. Então, assim, e aquele, o feminino, pelo menos quando eu fui, o Le Jardin de Monsieur Lee, que é maravilhoso, é um perfume, juro, eu sinto aquele cheiro, eu falo: "Gente, que incrível". Então, assim, até isso eles pensaram, até nesse amenity eles pensaram, para deixar o hóspede ainda mais, eu ia falar cheiroso, feliz. Exato. Então essas amenidades também que a gente tem, né, de sabonete, de creme, a gente tem que lembrar que eles colocam no prédio inteiro, no banheiro do restaurante, no banheiro da recepção. Então assim, e são produtos de altíssima qualidade. Lá no você falando de Hermès, ah, no Le Barthélemy de Saint-Barth, também é amenidade Hermès. O Bulgari, eu sei que eles estão no guarda-golfe, em Crans-Montana. Então você tem vários dessas marcas, assim, premium, né, das melhores marcas, estão inseridas em hotéis. E eu acho isso fantástico, porque são produtos de altíssima qualidade. E você não precisa, quando você está indo para esses hotéis, você não precisa colocar shampoo, condicionador, sabonete líquido, você vai ter tudo isso à disposição. Creme para o corpo, né, que são os cremes muito, assim, maravilhosos. Maravilhosos. Mas é isso, cada vez Hum. mais comum que os hotéis, criem a sua própria marca, né, para os amenities. Então isso também é muito bacana, porque essas que são criadas pelo próprio hotel, elas também têm um estudo muito aprofundado por trás. Então, ou seja, eles têm que se preocupar, normalmente eles se preocupam, né, claro, com a sustentabilidade, com o impacto que isso vai ter na natureza também depois, assim, plástico ou enfim. Então cada vez mais estão tendo estudos mais aprofundados sobre como a gente pode fazer uma marca própria sem
afetar tanto, assim, o meio ambiente, essas coisas, então é muito legal. O que eu acho muito incrível no Six Senses, que é a marca que tem em vários lugares no mundo, o Six Senses, como o nome diz, ele quer ativar seu sexto sentido, e eles têm um laboratório em todos os hotéis, meio que de você misturar ingredientes para você fazer o seu próprio corpo. Então, quando eu estava lá na Tailândia, eu sei que isso tem em Kyoto, eu já vi isso também Tem no em Hotel Roma. Ushuaia, aqui no Brasil também eles têm um Ah, é? laboratório. Aí eu lembro que você podia fazer, aí eu fiz um creme esfoliante, né, que era com mel, açúcar mascavo e mais alguma coisa. E aí eu passei, né, eles ensinam você a fazer Ia dar com esses vontade de produtos. lamber. Nossa, Mas você... fiquei besuntado. não, não te lamber, mas eu tô falando. Gente, a gente tá meio Ah, não, hoje... hoje a gente acordou muito cedo, né, vamos É. continuar a seriedade aqui no É. podcast. Não, gente, vamos lá. Então, e aí eles ensinam a fazer vários cremes esfoliantes. Eu acho isso super bacana, utilizando produtos naturais. E você ter um laboratório desse em cada hotel, com produtos frescos, para você poder disponibilizar, isso está incluso no custo, né? Claro, obviamente. Eu comentei um pouquinho antes sobre os prédios históricos, muitos deles que não podem ser reformados, né, porque são patrimônio. Então eu quero entrar um pouquinho agora numa parte muito interessante aqui desse nosso episódio, que são as histórias icônicas. Ah, antes de falar das histórias, eu posso falar meu ranking de roupão? Ah, seu ranking de roupa, mas depende, você vai deixar a gente postar o seu ranking de roupão dessa vez ou Eu você tenho não? que lembrar, eu tenho que lembrar quais fotos que eu tenho, mas vamos lá, gente. Eu Vamos gostaria de lá, o falar ranking de roupão do Nando, para quem perdeu o primeiro o episódio. primeiro episódio ele fala disso, para quem perdeu esse gancho aí, no primeiro episódio ele comenta do ranking de roupão. Muita gente veio perguntar pra gente quando ia aparecer esse ranking. Aqui está. Aparentemente ele resolveu colocar hoje, então vamos lá. Olha só, para mim o roupão que eu acho que mais me surpreendeu foi o do The Silo, que é um hotel que tem na Cidade do Cabo. Maravilhoso, por sinal. Mas só que ele tem 2 roupões. Ele tem um bem grossão e um de seda. O de seda que é maravilhoso. Para mim esse foi um dos maiores, assim, surpresas em termos de roupão. Aí depois um roupão que eu amo, que é o do Kimpton Malai, mas só que é pelo estilo dele, que na verdade é um kimono. Então ele é bem bacana, ele é fininho, de seda, e ele é bonito porque, por causa das cores, ele tem um verde com vermelho e branco, ele é lindo, 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 isso eu acho. Tem 2 roupões que me abraçaram e me fizeram dormir com o roupão sem precisar de edredom. Um deles é o The Singer Palace. Ô, gente, eu lembro quando eu fui para esse hotel, o The Singer Em Palace é Roma, um né? hotel em Roma. E aí era frio. E a gente chegou, do tipo, né, andando, dava frio para aquele dia, aí tomei banho, coloquei o roupão antes de ir para o jantar. Eu coloquei o né, relógio assim, tem que subir daqui a 1 hora. Gente, eu dormi um sono tão profundo, tão gostoso naquele roupão. E o roupão, ele é grande, enorme, eu já sou baixinho, né? Então era um roupão que dava já embaixo na canela. Falou, nossa, gente, foi ótimo. E um bem parecido com o desse é agora que eu experimentei em Arosa, no Chugan Palace, que é um roupão super aconchegante também, desses que te faz dormir você envolto nele. Onde O Chugan Palace, gente, desculpa, em Arosa, na Suíça, tá? E aí, o roupão mais lindo de todos, não tem como, que eu acho que é o mais bonito, é o do Mandarim Oriental. Não tem o logo gente, o mais Mandarim bonito. Oriental vai ter que patrocinar a gente, porque a gente ama esse Hoje hotel. a gente ama, nossa, eu amo muito, eu sou muito fã do Mandarim da rede toda. E um outro roupão que eu amei também, peraí, deixa eu tentar lembrar. Tem do Rocafort também. O Rocafort do Hotel Amigo também é desses roupões que abraça e te envolve. E É o amigo, eu tenho vontade de conhecer, em Bruxelas. Ele é É bem muito bonito, legal né? esse Eu hotel. tô indo agora para os hotéis da Rocafort na Itália. Eu É. vou agora em março, depois eu conto para vocês um pouquinho. Arrasou. Nossa, a gente vai ter que falar muito, porque eu também já Vamos. visitei alguns hotéis da E Rocafort. traremos também informações atualizadas desse destino que é tão querido pelos brasileiros, né? Com E por nós certeza. também, E né? por nós também, nós somos brasileiros, É. vamos curtir isso daí. E, Então, e para finalizar, tem um roupão que é do Aqualina, mas o Aqualina também tem 2 tipos de roupões. Tem um roupão no quarto e tem um roupão do spa. O roupão do spa, gente, ele é surreal, porque ele é lindo por fora e por dentro ele é acolchoado. Então,
maravilhoso depois de um tratamento spa. Então é isso. Gente, roupão. A primeira coisa que eu olho em hotel, eu falo assim, roupão, porque eu amo sair do banho, colocar um roupão e ficar deitado ali vendo TV, esperando pra sair ou Cada um pra com a dar um sua sono. mania, né? Tá aí uma coisa que eu nunca reparei tanto, sabe? Nossa, Nunca. mas é muito legal. E aí você pensando nisso, né, a qualidade dos roupões tá sempre para não ser aquela lixa, né, igual a gente vê nos hotéis, que eu acho que só puxando, voltando um pouquinho, né, tipo toalhas, a toalha da Aqualina, gente, é uma toalha enorme, de 2 metros por 2. É Eu lembro aquilo que te abraça e que que te deixa envolve. quentinho. Exato, e se eu colocasse ele em volta, até fazia um capuz em mim, de tão grande que é e tão gostoso que é. E é isso. Quando você pensa numa hotelaria não de luxo, numa hotelaria de custo-benefício, né? Você já viu o tamanho das toalhas, como são finas, são pequenas, né? Então, não, praticamente em vários hotéis não existe roupões. Secador de cabelo, hoje a grande maioria dos Gente, hotéis de alto essa parte padrão. você vai ter que parar e eu vou ter que falar. Tá, você tem. Mas eu amo. Donos de hotéis, comprem Dyson. Dyson. Gente, Dyson é Dyson maravilhoso. não está nos patrocinando, mas quem tem cabelo comprido, quem tem muito cabelo que nem eu, assim, ele diminui pela metade o seu tempo de ficar lá secando o cabelo. Ele é muito maravilhoso. O Mandarim Oriental de Lucerna e de Knightsbridge, todos estão com Não, mas vários Dyson. hotéis hoje em dia têm. Bom, assim então agora vamos finalmente entrar nesse assunto sobre os prédios históricos, né? E as histórias que aconteceram nos hotéis. Que também isso ajuda a compor um pouco do preço, porque não é todo dia que você vai dormir num quarto onde a Rainha Elizabeth dormiu, onde Winston Churchill dormiu, onde, sei lá, Elton John, Os N Beatles pessoas. foram, né? Exato. Rolling Stones, Então, assim. assim, isso também ajuda a fazer do hotel um ícone. E Uhum. também ajudar a compor o preço, como a gente estava comentando, né? Então, eu vou começar falando aqui do Plaza Athénée, que é, assim, é um hotel super, super icônico em Paris, né? Eu estive lá ano retrasado, e eles me contaram essa história, eu achei super legal, né? Porque ele fica na Avenue de Montaigne, que é a avenida, assim, super top da moda em Paris, né? Então, assim, Uhum. várias lojas de marcas famosas estão na Avenue de Montaigne. E o hotel fica quase em frente a uma loja da Dior, que hoje em dia é uma loja da Dior, mas assim, na época era a principal boutique do Dior, né? Então, foi nos anos 1900 e comecinho de algum. Peraí, deixa eu só checar essa informação. Vou pegar uma cola aqui, porque de data eu não sou Não, de muito data a gente sempre boa. precisa de cola. Você já tá Vou falando isso, eu já vou pegar pegar a data aqui essa para minha cola próxima aqui do Plaza história. Athénée. Ah, aqui, ó. O hotel foi inaugurado em 1913, mas Dior abriu a sua boutique em 1946. Então, o que que o Dior fazia? Ele já era um estilista conhecido, mas não tanto assim. Ele vestia as modelos dele com as criações que ele fazia e mandava elas irem passear pelo hotel. Então, elas iam, ficavam batendo perna lá pelo hotel. E aí, as madames, assim, muitas delas americanas, né, que frequentavam o hotel na época, elas paravam e falavam, nossa, que bonita sua roupa, de onde é? Aí elas já indicavam a loja da frente. Então, assim, isso é uma das histórias que eu achei muito bacana, porque, assim, a alta costura e o mercado de luxo está completamente entrelaçado, Alinhado, né? exato. Eles Totalmente estão alinhado. andando de mãos dadas hoje, principalmente se a gente tem marcas como Bulgari, né? De Exato. E hotéis. essa, assim, é só uma das milhares de histórias incríveis que o Plaza Athénée viveu, né? Porque É um prédio icônico, é né? Um super hotel. icônico. E você falando aí em 1946, vamos voltar um pouquinho antes, um ano antes, 1945, que a gente vai falar do Claridge's. O Claridge's é um hotel que fica em Londres, ele faz parte da rede Mayborn. E esse hotel, na verdade, acho que o hotel é de 1700 ou 1800, gente, eu não sei a data exata, não vou falar aqui, mas esse hotel ele é muito icônico porque os reis frequentavam muito o hotel. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, a família da Iugoslávia, a família real da Iugoslávia, teve que sair da Iugoslávia por causa da guerra e eles estavam em Londres. Eles ficaram exilados no hotel, Exato, né? exato. Várias famílias reais, inclusive, eu li. Durante o período. Pra quem não sabe, gente, Iugoslávia e geração Z que que nunca ouviu falar de Iugoslávia, é onde hoje é a Croácia, Bósnia, Sérvia, Eslovênia, enfim. E aí eles estavam lá e a rainha da Iugoslávia estava para ter filho. E de acordo com a lei da Iugoslávia, você só pode ser príncipe, só pode ser reconhecido como príncipe depois um Herdeiro, futuro né? herdeiro se você nascer em terras da Iugoslávia. Aí Winston Churchill declarou um quarto como propriedade
propriedade não, como, digamos assim, como Terra iugoslava. terra Desculpa, vou falar iugoslávia. de novo. Como terra iugoslava. Exato. Winston Churchill declarou esse quarto como terra iugoslávia para o filho poder nascer e poder se tornar rei. E dizem até que eles colocaram um pouco de terra debaixo da cama da Iugoslávia, embaixo da cama, para realmente o menino nascer na Iugoslávia. E hoje esse quarto, ele existe, né, no Claridge, é a suíte Alexander III, se eu não me engano. Segunda, eu acho. Eu acho que Alexander é segunda, II. eu acho que é E até segunda. hoje, quando o Alexander ele vai para Londres, ele fica hospedado nesse quarto onde ele nasceu. Legal, né? Não, E são eu umas queria histórias muito legais, e assim. uma coisa que eu queria falar sobre o Claridge's, né, porque o que impressiona é que o Claridge's passou por uma reforma milionária há alguns anos. E eles queriam construir um spa e queriam construir uma piscina, então eles precisavam cavar, né, construir para baixo. Mas como é um prédio histórico, eles não poderiam entrar com retroescavadeira. Então eles contrataram a empresa que fez o Eurotúnel, assim, uma reforma de, acho que foi mais de 400 ou É, 500 milhões de o prédio libras. cresceu para baixo, isso é muito É, louco. é muito É muito louco, eles louco. escavaram com o prédio funcionando ainda, né. E falando em Londres, também tem o The Gore, né, que é um hotel que na época que o Rolling Stones, eles lançaram o disco dele, aqueles, como é que chama? Beggars Banquet, se não me engano. Eles lançaram esse disco e eles foram comemorar lá no bar, que chama Bar 190. Eles foram comemorar no bar do hotel e, assim, causaram. Disseram que, assim, até baixou a polícia lá no bar do hotel. E até hoje Imagina, eu queria estar nessa festa. Pois é, e até hoje o bar desse hotel tem o disco de ouro que eles ganharam, e tá lá na parede do hotel. Então, assim, quem é fã de rock e tal, sempre gosta de dar uma passadinha lá para observar esse disco. Legal. E voltando para o lado de fashion, continuando em Londres, a gente tem o The Connaught. The Connaught também da rede Melbourne. Ele fica ali próximo a Grosvenor Square. E o The Connaught, o Ralph Lauren entrou no hotel e se apaixonou pela escada do hotel. A escada é muito linda, tem uma escadaria linda de madeira escura e uma tapeçaria muito linda. Não é um prédio muito alto e a escada é bem ampla, então quando você entra, você já vê essa escada. E aí ele ficou doido com a escada, ele queria comprar a escada. Aí o pessoal, não, peraí, não tem como comprar, porque você não tem como retirar, né? E então ele pediu autorização pro arquiteto dele ir no hotel e tirar as mesmas medidas. E então, junto com o arquiteto do The Connaught, eles tiraram as medidas. E aí o Ralph Lauren replicou essa escadaria na loja da Quinta Avenida da Ralph Lauren. Então, para quem se algum dia você for à loja do Ralph Lauren na Quinta Avenida, em Nova York, aquela escadaria foi inspirada do Hotel The Connaught. Eu falei sobre o bar de um hotel e você está falando de Nova York. Então, assim, aproveitando aqui, no St. Regis de Nova York, você sabia que contam que foi lá que foi criado o coquetel Bloody Mary, né? Que foi Pois no é, bar do hotel. quando você colocou essa informação, eu falei, gente, que bacana, eu não sabia disso. E acho que vários drinks, assim, foram criados por bartenders de hotéis, mas esse daí foi um dos icônicos, né? Vamos dizer assim. Ah, é bem legal. Bom, a gente falando, né, de países assim, vamos falar de um bem diferente. Você tem uma história muito legal do Egito. Tenho, pois é. Eu tive a oportunidade de conhecer o hotel Sofitel Legend Old Cataract, em Assuan, no Egito, né? E ele, assim, é um palácio, um verdadeiro palácio. Na verdade, verdadeiro não, porque ele já foi construído para ser um hotel. Só que o último rei do Egito, ele ficava hospedado lá, assim, por meses. Então, é quase um palácio, vamos dizer assim, né? E lá também, entre os hóspedes, sempre recebiam Winston Churchill. E lá em uma das suítes, a Agatha Christie começou a escrever Morte no Nilo, né? Então, até hoje, eles têm a suíte do Winston Churchill e a suíte da Agatha Christie que você pode reservar e se hospedar. Então, a suíte da Agatha Christie eu pude visitar, ela tem, assim, uma varanda de frente para o Nilo, você vê as felucas, né, que são os barcos tradicionais do Egito, você vê as felucas passando, você tem aquela vista maravilhosa do Rio Nilo. Então, assim, com certeza ela foi muito inspirada por essa paisagem. E falando em inspiração de livros, eu tenho uma outra história que é do GoldenEye, na Jamaica. Tem um hotel, gente, na Jamaica que chama GoldenEye. E foi lá onde Ian Fleming se hospedou para poder ir lá que ele começou a escrever sobre o 007. Porque o 007 eu também não sabia, mas ele é baseado no livro, né? Em um livro. É, no livro do Não, Ian mas Fleming. São né? vários livros do Ian Fleming. E aí, óbvio, tem a vila onde o Ian Fleming se hospedou e tem o hotel e todos fazem parte. Você pode ficar na vila dele, né? Ou então ficar no hotel. E aí hoje o hotel chama GoldenEye
Tanto que ele tem uma piscina em formato de olho, linda, ali na borda. É bem bacana esse hotel. Então, meio que você pode ver onde que teve a inspiração, porque o cenário é maravilhoso. O 007 contra GoldenEye era meu filme preferido da série 007. Ah, é? Ah, é bem É. legal. Depois veio Skyfall, que também tá bem legal, enfim, mas É bacana. uma série bem legal. Então foi praticamente não, a maior parte dos livros foram escritos na Jamaica, nesse hotel. E saindo da Jamaica, indo para um lugar nada a ver com a Jamaica, vamos agora para a Índia. Lá tem em Jodhpur, eles têm o Taj, o Mahid Bhawan, que é um hotel também assim maravilhoso. Esse sim é um palácio. Ele foi construído por um marajá e até hoje a família real mora nele. Então você tem uma ala que é para hóspedes e você tem uma ala onde fica a família real e o marajá. Então, assim, é muito louco. Eu lembro que uma vez, se não me engano, foi a Josi representava os hotéis Taj, ela me contou que ela foi com a filha dela para esse hotel e o marajá estava chegando. E ela falou que ela estava ali meio na porta, ela estava com o staff do hotel, né? Porque ela representava eles aqui no Brasil. E o staff, tipo, ela estava junto, o marajá passou, deu oi pro staff, deu oi pra filha dela também e para ela, né? E aí ela comentou que foi uma experiência assim incrível pra menina, né? Imagina. E diz que é enorme o hotel, né? E que a parte do palácio deles, acho que é 2/3 e o hotel é só 1/3, né? Mas assim, mesmo assim é enorme, né? Olha, bem lembrado, eu vou colocar uma foto desse hotel no nosso Instagram, @oasisbi.pod, porque esse hotel vale a pena ser visto, né? É. Não só desse, quanto de todos os outros que a gente comentou aqui hoje, né? Mas vamos seguir, porque a gente tem mais alguns aqui nessa lista. Então, Tem uma história que eu gostaria muito de contar, que é o do Mandarim Oriental de Bangkok. Esse hotel, ele é muito lindo. Ele tem um prédio histórico e atrás tem o prédio novo com os quartos. Mas o Mandarim Oriental, para quem não sabe, gente, a marca Mandarim Oriental é uma fusão de 2 nomes. Tinha o Hotel Mandarim em Hong Kong e o Hotel The Oriental em Bangkok. E aí eles juntaram e fizeram essa fusão. Então tem mais de 150 anos de história. E foi no bar do Mandarim Oriental de Bangkok que Mike White teve a ideia para fazer a 3ª temporada do White Lotus na Tailândia. e ele foi o único hotel em Bangkok que apareceu na série, É, inclusive, né? exato. E mesmo eles tendo filmado em outro hotel, nas praias, ele fez questão de colocar o Mandarim É. Oriental na série. Eu achei também muito legal. E você comentou dessa marca que a gente já falou que a gente gosta, né? Eu vou falar de mais um deles. Eu fiquei hospedada no Mandarim Oriental Hits Madrid. Eu acho esse hotel muito lindo. Esse hotel, ele assim, é surreal. Para começar A pelo reforma prédio dele foi dele. milionária, O né? prédio dele é incrível, ele é lindo, maravilhoso. Eu não sei dizer exatamente de que década que ele é, mas assim, ele é um prédio super antigo, porém, né, completamente revitalizado, né, como a gente estava comentando, ele foi totalmente reformado, reabriu há pouco. E ele durante as 2 guerras, tanto a guerra mundial, uma guerra mundial, quanto a guerra civil espanhola, ele se tornou um hospital. Então, tem umas fotos dentro do hotel, umas fotos incríveis da época que ele serviu como hospital, né? Então, assim, esses hotéis eles acabam de verdade entrando para a história da cidade, não só da cidade quanto do mundo. Outra história interessante do hotel é que é lá onde sempre se hospedam os reis, rainhas, enfim, as famílias reais, desde sempre, desde que esse hotel foi inaugurado, né? Na época era só Hits Madrid, hoje em dia é o Mandarim Oriental Hits Madrid. Desde que o hotel foi inaugurado, as famílias reais se hospedam lá. Então, teve uma história de que quando foi o casamento do príncipe da Espanha, várias famílias reais se hospedaram lá. E aí o staff do hotel ficou, e agora, gente? Quem que a gente coloca na nossa suíte presidencial? Quem que a gente coloca na outra suíte? Então, ficaram com essa dificuldade de entender quem é mais importante pra gente colocar, né? Tipo E assim, a aí rainha da Suécia ou a rainha Elizabeth, exato. né? Aí eles decidiram, fazer por ordem de monarquia, assim, da idade da monarquia. Hum. Se não me engano, parece que a do Japão era bem antiga, aí eles colocaram numa suíte top, depois veio a da Inglaterra, enfim. Então eles resolveram colocar assim por quão antiga era a monarquia do país, eles dividiram os quartos. E depois da reforma, eles têm na frente de cada quarto tem um tapete, cada quarto tem uma coroa diferente na frente, assim, no tapete, né. E essas coroas são as coroas
das rainhas que já se hospedaram no Que hotel. legal, E eu que que amo demais. história de rainha, coroa, princesa, Que le eu adorei saber disso. É. E continuando também no Mandarim Oriental, ele Mandarim Oriental de Lucerna, gente, o hotel antigamente chamava The Palace Lucerne. Lá na Suíça, Lá na maravilhoso esse hotel. Exato, muito lindo. E aí foi um dos primeiros hotéis, não óbvio como o Mandarim, mas na época foi um dos primeiros hotéis a ter água quente para todos os quartos. Que antes, né, gente, a gente tá falando é algo aí de 1900 que a distribuição de água não era tão rápida e tão eficiente como hoje. E o hotel, ele é muito lindo porque ele preservou parte das colunas do mármore antigo, da pedra antiga. Então, assim, eu para mim, o Mandarim Oriental de Lucerna é um dos hotéis que eu amo, amo, amo. Acho chique o cheiro do hotel, né? Maravilhoso. É. Você falou do primeiro a oferecer água quente, eu vou falar do Le Meurice, em Paris. Esse hotel, ele foi um dos primeiros a colocar, ele foi o primeiro a colocar linha telefônica nos anos 1880 por aí, foi o primeiro a colocar linha telefônica nos quartos. Gente, imagina, né, gente? A gente tá falando assim de 200 anos atrás. Exato, e aí além de ser o pioneiro nisso daí, ele também foi um dos primeiros que veio com a ideia do banheiro privativo, colocou um banheiro em cada quarto, né, porque não sei exatamente como era antigamente, mas essa ideia Antigamente, do então, o Mandarim Oriental, o The Palace Lucerne, eles me explicaram que antes de 1900, era um banheiro no final do corredor para todo mundo, porque não tinha essa coisa de distribuição de água quente, conseguir encanamento. Olha que bizarro isso, gente, há 100 anos atrás. é, exato. Então, o Le Meurice foi, assim, pioneiro aí nos banheiros em cada quarto e nas linhas telefônicas. E um dos hóspedes icônicos desse hotel era Salvador Dalí. E tem várias histórias meio bizarras de Salvador Dalí se hospedando lá, porque ele fazia uns pedidos muito excêntricos. Eu li que teve uma vez que ele pediu um rebanho de ovelhas lá para trazerem para frente do hotel, sei lá o que que ele queria fazer, né? Acho que provavelmente uma arte, com certeza. Mas que ele simplesmente solicitou um rebanho de ovelhas. Gente, Dali sendo Dali. Eu amo as obras de Dali, eu amo. E falando em Paris, eu acho que a gente tem que falar do icônico Ritz Paris, né? Ritz Paris, ele é um hotel em que Coco Chanel viveu os últimos anos de vida lá. Dizem que ela não estava muito bem de saúde mental no final, então ela saía de madrugada pelos corredores, então ela era vista andando pelos corredores à noite, vagando. Mas isso eu não sei se é verdade, né, gente. E né, foi lá onde Princesa Diana foi vista pela última vez, né, antes dela Na verdade, não é que ela foi vista, ela saiu de lá ela quando saiu de teve lá, o exato. É acidente. porque o É, Ritz Paris foi comprado pela família Al-Fayed, que foi. são os donos da Harrods. É, que era o E na namorado época dela na era época, um o dos filhos, noivo. era um dos filhos, o Dodi Al-Fayed. É. Então eles estavam hospedados lá no Ritz de Paris e foi numa saída com essas coisas de paparazzi. Mas enfim, então e o Ritz Paris, ele sempre teve envolvido em muita história, né, Na celebridades, as verdade, pessoas assim, eu acho que o nome Hits, no geral, eles já eram hotéis que foram criados nas principais cidades, né, como hotéis para receber as realezas da Europa, né. Então uhum, tanto o Ritz de Madrid, quanto o Ritz de Paris, quanto o Ritz de Lisboa, que hoje em dia é um Four Seasons, então uhum. todos esses hotéis, eles foram criados, a princípio, para receber as realezas, assim, com a polpa que merecia. Eu tô atrás de um livro, gente, se alguém souber onde compra esse livro, porque me falaram que é da história do Hits, o que criou, né, a marca Hits, o nome dele, e é um livro, me falaram, esse livro não tem digital, esse é um livro antigo, uma pessoa viu no sebo. Então, se alguém souber desse livro, por favor, gente, me fale, porque estou muito curioso em saber a história dele, porque dizem que é um livro biográfico bem interessante. Bom, para finalizar, eu vou falar do The Dorchester, em Londres também, vamos voltar aí para a capital inglesa. O The Dorchester, ele é um prédio também bastante icônico e ele, por causa da sua fortificação, ele é um prédio bem robusto. Ele foi um dos edifícios mais seguros para ficar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, vários nomes icônicos assim da época da guerra ficaram por lá, justamente por ser considerado um edifício seguro, né. Além dessa história, eles recebiam
hóspedes icônicos como Elizabeth Taylor, entre muitos outros, até hoje, né, eles recebem bastante gente. E entre eles, o mais atual, assim, é o Elton John. Então ele costumava, não sei se até hoje, mas assim, ele é conhecido por ter ficado longos períodos nesse hotel. Então ele passava meses lá no The Dorchester e a equipe, né, ele fechava com o andar inteiro. E a equipe já sabia afinar o piano. Eles tem um piano de cauda lá, que eles sabiam afinar exatamente do jeito que o Elton John gostava, né? Claro, o cara é um gênio. Imagina você ter que afinar O piano o pra ele. piano do Elton John. Eu não ia querer esse cargo, não, socorro. Eu acho assim, gente, né, para resumir, vocês podem ver que a hotelaria de luxo vai muito além de dormir numa cama confortável. Vai. Você tá ali, você tá dormindo numa história, você tá dormindo num ambiente que foi muito bem cuidado. A gente Onde tem reis e rainhas já dormiram, né? né? Exato. Então, assim, você tá se hospedando em lugares icônicos, em lugares com história, em lugares em que há um investimento em treinamento de pessoas, investimento para deixar aquele quarto confortável, a luz certa, né, o blackout E correto. estão sempre atualizados, você nunca vai ver uma parede descascada. Bom, é muito difícil isso É acontecer, muito mas você difícil. não vai ver uma parede descascada, você não vai ver nada fora do lugar. Então, assim, as reformas estão sempre em dia, né, nesse tipo de propriedade. Exato, tem hotéis que você chega, né, que hotéis que abrem somente para o verão, na hora que você chega no hotel, você parece que o hotel é novo, porque eles passaram o tempo todo que eles estavam fechados, passaram em manutenção A e maioria deles faz essas reformas quase reformas não, mas essas manutenções, assim, anualmente, né, fecha por um período, vários deles fecham, tem um mês no ano pelo menos que fica fechado, e eles fazem todos esses ajustes. os hotéis de montanha, né, que são exclusivamente para esqui em Courchevel, eles ficam abertos ali 5 meses, né, e dos outros meses eles ficam fechados, reformando o hotel, fazendo as manutenções para que quando o pessoal chegar na próxima temporada está tudo muito novo. Então tudo isso compõe o valor. Então, quando a pessoa fala, nossa, mas é caro, eu falo assim, ou então, mas você está pagando por uma experiência que tem tanta coisa envolvida, né, tem tanto suporte, tanto como que eu poderia dizer? E só Amenidades, né, em e só volta, para que te fazem super feliz quando você fica numa hotelaria de luxo, alguém abrindo sua porta, levando sua mala no seu quarto, buscando sua mala. E só para deixar um detalhe final, se você for se hospedar em alguns desses hotéis, ou em um hotel histórico, enfim, sempre peça ao concierge, porque geralmente eles fazem até um tour dentro do próprio hotel. Seja um tour de arte, né? Quando o hotel tem quadros, muitos quadros e muitas esculturas, essas coisas, eles fazem o tour de arte, mas também o tour histórico. Então, esse de Madrid, por exemplo, do Mandarim Oriental Ritz Madrid, eu fiz o tour histórico do hotel. Por isso que eu soube de todas essas informações. E isso é muito interessante, porque a gente às vezes vai lá, dorme, acorda, fala, nossa, um hotel maravilhoso, mas não sabe de toda essa carga que o hotel carrega. Então, isso assim, é muito legal, vale muito a pena. E aí a gente volta naquele episódio de tendências que a gente falou, né, de conecte-se, né? É. Se conectar com aonde você está se hospedando. Saiba, né, O apesar de contexto, né, né, o contexto, faça um autoconhecimento junto com o hotel, que eu acho isso fantástico. Bom, gente, é isso por hoje. Muito obrigada por estarem aqui no nosso episódio. Aleatório, Não né, é nosso tão rolê. aleatório, né? Nosso rolê aleatório não foi tão aleatório, mas é Pois isso. é, né. Gente, espero que vocês tenham gostado do tema. Assistem a gente, oasisbi.pod ou oasisbi.podcast no YouTube, né. Isso. Comenta, compartilha, curte, manda por DM e fala o que vocês estão achando, ok, Todos gente? os nossos links estão lá no nosso Instagram, então o link na bio, @oasisbi.pod. Beijo, Beijos, tchau, gente, tchau. até.